Olá, amigos. Aqui é a professora Janaína Félix e mais um quadro Nossa Língua Sem Mistérios. E hoje dou início a um novo conteúdo. Após a série da nova reforma ortográfica, agora eu faço um destaque sobre o que chamamos de figuras de linguagem, que, assim como existem os tipos textuais, existem também os gêneros, que estão divididos nos tipos, para definir qual a intenção do autor ao escrever. As figuras de linguagem complementam todo esse recurso. Então vamos dar início. Vamos falar então sobre a primeira figura de linguagem destacada, é a antítese, que são ideias opostas. Como, por exemplo, temos a frase: nada com Deus é tudo, e tudo com Deus é nada. Percebemos aqui, a ideia de antítese expressa pelos dois advérbios tudo e nada. Parecido também temos o paradoxo, que tem a mesma função nessa figura de linguagem. Ideias ou palavras opostas que indicam no mesmo período sentidos opostos. A próxima figura de linguagem que eu destaco aqui é a comparação, que é quando se tem numa frase ou no período, como o nome já diz, uma comparação. Sentido de duas ideias comparativas, de igualdade, semelhança. Isso é bem encontrado em poesias, música também, aquela espécie de poesia melódica, como por exemplo uma canção aqui do Djavan. O amor é como um raio galopando em desafio. Então, o amor é como. Os pronomes relativos outros exemplos e forma da gente perceber essa estrutura de figura de linguagem são pronomes relativos ou conjunções que indicam comparações, como, tal qual, que nem, ou até mesmo feito. Um exemplo ilustrando uma canção que está no meu canal, Jana Félix, do compositor Jobson Clemente, que se chama Preciso de Você. Em um trecho diz assim: como é que um grande amor pode apagar assim, feito vela acesa num temporal? Então tem essa bela comparação, um amor apagar feito vela. É um pouco de metáfora, mas também uma comparação. Outra figura de linguagem chamada de catacrese, terminada com SE, catacrese, quando não há uma palavra definida para um certo substantivo. Como exemplo, dente de alho. Alho não tem dente. Batata da perna. Mas é algo já tradicionalmente corriqueiro, Algo que parece deve ter algum sentido, alguma espécie. Outros exemplos: braço do sofá, cabeça de alfinete. Então, são alguns objetos que têm uma certa semelhança que, pela língua informal, pelo cotidiano, foi se tornando tradicional identificar assim.
Então, gente, dando continuidade, falando agora da próxima figura de linguagem, lembrando também que num texto, né, principalmente textos poéticos, nós podemos ter várias figuras de linguagem dessa, né? Claro, dependendo muito do estilo do escritor. Então, nós já falamos aqui de antítese e paradoxo, de catacrese, foi a última comparação, um texto, aliás, uma frase com ideia de comparação, comparativa. E a próxima é eufemismo. É também muito encontrado naquele tipo humor negro, né? É quando se, por exemplo, quer dizer algo que vai ofender, mas se usam palavras mais suaves, mais amenas para disfarçar, omitir. Nesses tempos que se falam tanto, né, se recomenda tanto uma coisa muito séria, que é mantermos a limpeza, é chamar uma pessoa, dizer assim, né? Esta pessoa é pouco higiênica, para não dizer que não liga muito para a limpeza, né? Então é um tipo de eufemismo. A próxima da nossa lista se chama hipérbole, com H, hipérbole, que também faz parte muitas vezes do humor, né? Juntando eufemismo e hipérbole, faz textos bem humorados aí, né? Mas também é bem dramático. A hipérbole, lembrar da hipérbole é identificar num determinado período, fragmento, o exagero. Como, por exemplo, a frase: ela chorou rios de lágrimas. Nossa, não existe, né? Chorar rio de lágrimas, nem existe rio de lágrimas. Então, no sentido figurado do exagero. O próximo da lista, ou próxima, é a metáfora, que também é chamado como um tipo de comparação, mas num sentido figurado. Como, por exemplo, a frase: ele tem músculos de aço. E outra: Nero foi um monstro, no sentido de dizer que ele foi muito mal. Mas isso não poderia também ser classificado como uma hipérbole, dizer que é um exagero, um monstro, uma monstruosidade? Imaginemos que não, né? Porque aqui como foi comparando-se com o monstro, né? O ser monstro que a gente conhece. Que poderíamos até acrescentar aqui essa conjunção comparativa. Nero foi como um monstro, mas aqui foi implícito e ficou apenas a frase: Nero foi um monstro. Mais um exemplo para fechar esse destaque na metáfora, uma frase aqui de Fernando Pessoa: meu pensamento é um rio subterrâneo. Bonito, né? Agora a próxima, meus amigos, é a chamada metonímia. A metonímia disse de uma figura de linguagem que usa uma parte por outra, aliás, uma palavra por outra, no sentido de relação causa e efeito, a parte pelo todo e outras circunstâncias. Não seria como a catacrese, né, que é como se desse um sentido animado a seres inanimados, né, imóveis. Objetos, como a gente deu exemplo lá, né, braço do sofá, braço do rio, batata da perna, dente de alho, enfim, né, só porque tem uma semelhança com uma parte de corpo, ter esse nome tradicionalmente conhecido. A metonímia já é diferente. Vamos aos exemplos. Emprega um termo em lugar de outro onde o sentido tem uma semelhança. Por exemplo, autor e obra.
Gosto de ler Machado de Assis. De forma abreviada, como se eu dissesse, gosto de ler os livros de Machado de Assis. Inventor pelo invento. Edison ilumina o mundo. Edison, né, que inventou a lâmpada, então foi de uma forma abreviada, né? É como se eu quisesse dizer aqui, as lâmpadas iluminam o mundo. Isso é bem difícil, né, de notar. Símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afastes da cruz, é o mesmo que dizer, não se afaste da religião. Outra circunstância interessante, instrumento pela pessoa que utiliza. Os microfones foram atrás de jogadores, o mesmo que dizer se os repórteres foram atrás de jogadores, né? Os repórteres, claro, usam microfones. Vamos continuar na próxima edição. Até lá, galera. Fiquem bem.